Muito boa noite a todos. Obrigado pela vossa presença aqui neste Centro Cultural. Não podia deixar de agradecer em primeiro lugar à Tribe pela generosidade de convite. Dado que já estou aposentado e pensava que se iam me lembrar mais de mim, mas enfim, é sempre agradável. Sobretudo a doutora Ana Branco, que é uma simpatia e uma pessoa muito dedicada a essas temáticas da agricultura biológica. Ora bem, pediram-me para, e conhecendo aqui a Graciosa também, e já que estamos na Graciosa, que falasse também da Anoneira, sobre a sua cultura em si. Parece que aqui se aprecia muito a Anoneira. Inclusive, há uns anos atrás, o Cavaco Silva, o antigo Presidente da República, visitou a Graciosa e houve um pequeno episódio de que um produtor perguntou ao seu Presidente sabia que ele tinha anoneiras no Algarve e ele perguntou ao seu Presidente se podava as suas anoneiras no Algarve. E o seu Presidente respondeu que não podava as suas anoneiras. Pronto, disse um grande disparate, entre muitos que se calhar disse, e na verdade não é bem assim. Nós temos que intervir, porque temos que conduzir as plantas, sobretudo naquilo que foi dito aqui pelo professor Rodrigues, nós temos que também ajudar as plantas no seu desenvolvimento, sobretudo para atingirmos produções com qualidade e prolongarmos até a longevidade. Se a gente deixar uma planta que geneticamente está programada para viver algum tempo, a planta acaba por desaparecer na natureza. É assim, um pessegueiro, se não interviéssemos na cultura do pessegueiro, ele morria ao fim de alguns anos, porque ele vai sempre fugindo em altura e desaparece. A maneira um pouco parecido, e eu verifiquei aqui algumas, sem intervenção. As anoneiras vão crescendo, vão secando para trás, e passado uns tempos, não temos material vegetativo de qualidade e reflete-se depois na produção. Portanto, vamos equilibrar as coisas, podar quando necessário, com objetivos e com técnica que nós aprendemos, com certeza. O trabalho que eu vou apresentar aqui sobre a anoneira resulta de um trabalho de mais de 30 anos, que dê seguimento a outros trabalhos de outros colegas que passaram pelos nossos serviços sociais. E vou falar em particular de uma anoneira que nós chamamos espinha larga. É uma anoneira que, como sabe, as anoneiras vieram do Brasil, embora sejam naturais dos Andes, da Amazónia e outras zonas de altitude. A anoneira é uma cultura que se produz a cerca de 1200 metros de altitude e tem um habitat muito específico, que depois vou referir aqui a alguns pormenores, nomeadamente com um polinizador que nós não temos cá e que tem muita importância na produtividade desta cultura. Portanto, o que eu queria apresentar aqui, porque tenho muito pouco tempo, vou referir a alguns aspectos que penso que são do interesse dos agricultores, nomeadamente a poda, a enxertia, as variedades, etc. E como é que podem obter material vegetativo. Eu fiz parte do programa de fruticultura com o professor David e eles devem ter ficado muito admirados comigo quando eles questionei e disse-lhes que sim senhor, isso é tudo muito certo, o plano está bem feito, tudo isso, mas se não resolvermos o problema do material vegetativo, nada disto irá para a frente. Porque o grande problema aqui na região dos Açores, e não só, é os agricultores terem acesso ao material vegetativo. Ou a partir dos serviços oficiais, penso que aqui não há viveiristas particulares na Graciosa. Em São Miguel, felizmente, já existem alguns viveiristas autorizados e que sabem produzir bom material, trabalhando com as nossas variedades regionais. Gostei muito de ver essa sua parte do património genético tradicional. E, portanto, São Miguel, nesse aspecto, está mais favorecido, porque existem viveiristas. Mas, de qualquer modo, mesmo os viveiristas locais de São Miguel não conseguem satisfazer a procura. Ora, se temos um plano estratégico para os próximos anos, fomentar o desenvolvimento, vamos precisar, eu não quero exagerar, mas de milhares e milhares de plantas dessas espécies todas. E o problema põe-se quando se trata das nossas variedades. Isso é um problema que eu debati quase durante 40 anos. Houve um período que os serviços oficiais ofereciam as plantas, depois houve um período que foi proibido de dar plantas, e depois houve um período que ensinei as pessoas a fazerem as plantas, e estamos nessa situação. Portanto, nunca fechamos as portas. Ensinamos a fazer.
não é? E, portanto, é um pouco aqui a minha temática, que não queria deixar de fazer essa introdução, de que precisamos resolver. E, claro, os senhores agricultores também podem recorrer aos serviços de desenvolvimento agrário de cada ilha, onde devem estar e estão técnicos habilitados, e existem muitos jovens já com grande capacidade, com muitas competências, que eu até nem tenho, nunca tive. Isso sim, na altura certa, porque eu já não conseguia competir com esses jovens, porque trazem competências extraordinárias, não é? O que eu tenho em relação a eles, talvez mais alguma experiência, mas sim, na altura certa. Sobretudo para dar algo aos jovens. E então, se tem que controlar o meu tempo, agradecia, 10 minutos para cada uma, não é? Portanto, este trabalho resultou de facto de quase 30 anos no caso do meu trabalho e fui buscar trabalhos de colegas anteriores. Instalámos um campo com essa variedade de pinha larga, 32 plantas, e durante esses anos todos fomos observando. Fomos observando a cultura em si, o desenvolvimento, as pragas, as doenças. Aliás, eu queria fazer aqui uma pequena introdução, por isso que escolhi essas 4. Qualquer uma dessas 4 culturas tem pouco impacto ambiental, ou seja, não são suscetíveis de muitos ataques de doenças e pragas. E isso é uma mais-valia na nossa agricultura biológica. Vivemos falar da anoneira, da manga, do kiwi e do maracujá. Portanto, nesse aspecto, é muito interessante. E penso que esses frutos, além dos outros estudos que eu podia referir, poderão fazer parte do cabaz para o consumidor biológico. E já que estamos a tratar dessa temática da agricultura biológica, nós temos que oferecer aos nossos consumidores que procuram os produtos biológicos, de facto, esses frutos, que temos capacidade para produzir aqui nos Açores. Há ilhas melhores do que outras, é evidente. Se selecionasse, por exemplo, Santa Maria, Graciosa, o Pique, São Miguel também, algumas zonas, tem excelentes condições para a cultura da manga, enquanto praticamente todas as ilhas têm condições para a cultura da anoneira, umas subindo mais em altitude, etc. Como disse muito bem o professor Rodrigues, as espécies adequadas aos locais. Isso é possível hoje, há muito conhecimento sobre isso, os nossos agricultores também sabem, têm essa experiência já do passado. E, portanto, a anoneira, como sabem, veio do Brasil, veio de semente há mais de 100 anos, e quando os agricultores semearam as anoneiras, na natureza resulta uma coisa, a natureza é contrário ao Hitler, quer dizer, o Hitler queria toda a gente igual, os alemães, de olhos azuis, amarelos e tudo, cabelos louros. A natureza é avessa a isto. E então, quando se faz por semente, nunca aparecem indivíduos iguais, não é? E há a chamada variabilidade. O que é que os nossos agricultores fizeram? Durante dezenas e dezenas de anos, eles verificaram que algumas das anoneiras eram interessantes. Interessantes como? Primeiro, produziam muito bem. Segundo, eram muito saborosas em termos de qualidade. Hoje temos outros parâmetros que depois vou referir à frente. E, portanto, os próprios agricultores fizeram essa seleção. E chegou nos nossos dias, chegou esta a cultivar, em São Miguel, pinha larga. Pinha larga porquê? Já perceberam porquê? Porque ela tem... desculpa. Ela tem, nas chamadas pinhas, esta protuberância bem acentuada. Enquanto, por exemplo, encontrei na terceira cultivares de semente cheio de... Como sabem, aquilo é um fruto composto, são vários frutos, por isso é que se chama um fruto múltiplo, e, portanto, vai variar conforme a cultivar. E nós até conhecemos as cultivares, por exemplo, eu conheço as cultivares todas, praticamente da Madeira, por simples aspecto. A nossa pinha larga é, de facto, identificável. Neste momento estamos em relação a essa cultivar, e aqui faço um apelo a quem está aqui responsável, e está aqui uma pessoa responsável, pode levar essa informação às nossas autoridades, é preciso proteger a nossa pinha larga, ou indicação geográfica protegida, ou o DOP, como sabem, não é? Já há dados suficientes para, digamos, protegermos essa... Antes que venha aí algum espanhol e leve as nossas plantas para a Espanha e ainda faça o DOP na Espanha. Portanto, é uma cultura subtropical. A anoneira, por exemplo, como sabem, vem dos Andes, da altitude, não gosta de temperaturas acima de 30 graus, também não gosta de geadas. Podemos dizer que ela praticamente é de folha persistente,
quando está, digamos, a arrebentar nas extremidades dos ramos superiores, é sinal que já vamos podar. Cá está uma indicação. Portanto, porque a arrebentação só se dá quando a folha cai. É um sinal engraçado, essa cultura é muito interessante. Ela não precisa de frio, é uma subtropical, está bem adaptada. Tem um outro problema que a gente já vai falar. Portanto, está bem adaptada aqui ao nosso clima? Está. Falta-lhe só, de facto, um pormenor que tem a ver com a floração que irei falar. Como veem, tem aqui alguns aspectos da pinha larga. Nós, por exemplo, a nossa equipa identificou esses anos todos cerca de 12 cultivares em São Miguel. Eu podia-vos dizer, por exemplo, que a nona que está aqui veio da Madeira há mais de 80 anos, por um madeirense. O senhor chamava-se Garcês e ela essa cultivar ficou com o nome de Garcês. É diferente da nossa pinha larga, como vocês veem aqui, e também é diferente dessa. Esta é uma cultivar que apareceu na Universidade dos Açores. Aquilo era um antigo palácio privado de uma família dos condes de Porto Formoso, e eles devem ter feito por semente, de certeza, e apareceu aquela cultivar. Se repararem, ela tem, de facto, uma configuração com as chamadas pinhas. O povo chama maminhas de porca. Desculpa a expressão. E, portanto, temos um leque enorme. Evidentemente que em termos de comercialização, a pinha larga, achatada, tem muito mais interesse. Porquê? Porque os frutos que apresentam aquelas protuberâncias são mais expressivas no manuseamento. E, portanto, são tudo pequenos pormenores que temos sempre que atender quando nós escolhemos essas variedades. A acreditação de fruto, pronto, desde o vingamento decorrem alguns meses, pode ir até aos 8 meses. A floração dá-se sempre a partir do mês de maio, junho, e vai até agosto. Com certeza já viram noneiras a florir, tem uma capacidade extraordinária de produção de flores, mas vamos verificar depois a produção, o vingamento dos frutos é sempre muito baixo. Aqui é assim, na Madeira é igual. Eu tive a oportunidade há 2 anos de visitar com uma colega, Sofia, na Madeira, e ela observou comigo o que eu tinha dito, não é? Vimos um pomar enorme e se calhar tinha uma caixa de fruta para apanhar. Portanto, porque de facto tem um problema na floração, que irei falar já a seguir. A nona, nos 6 critérios de avaliação, isso é um pouco já assente por todo o mundo, nós avaliamos o fruto da nona se tem qualidade por número de sementes. Portanto, há um índice de sementes, não é? Nós pesamos uma nona e não deve ter, portanto, para considerar excelente, tem que ter menos de 7 sementes e meia por 100 gramas de polpa madura. Porquê? Porque há variedades, por exemplo, no Brasil, há outras nonáceas, que a pessoa está a comer sementes, a gente está a cortar uma anona e a boca está cheia de sementes, portanto é muito incomodativo e não tem problema. A nossa anona, de facto, tem um índice de sementes baixo, também terminamos, está dentro daqueles parâmetros de excelente, boa a excelente. Evidentemente, alguém aqui com experiência ia-me logo dizer, mas uma anoneira que não é enxertada vai ter mais semente. É verdade. Nós podemos também contribuir para o aumento de sementes com a nossa intervenção. É verdade. Ao enxertar uma anoneira, o número de sementes diminui. Isso é o que nos diz a prática. Por exemplo, na Espanha, que são um dos nossos concorrentes, a Espanha, Canárias e Madeira, mas a Espanha produz nonas a partir de outubro até janeiro. Depois já não conseguem produzir. Nós conseguimos, quer nós, quer a Madeira, nós conseguimos produzir nonas de outubro a maio, conforme a altitude. E, portanto, o número de sementes também tem a ver com o vingamento e com a polinização. Como eles fazem na Espanha a polinização artificial, colhendo o pólen e depois indo flor por flor, fazendo a polinização, traz um grande inconveniente. Não sei se já compraram nonas vindas da Espanha. São as nonas até... eu acho que aquilo não tem qualidade nenhuma. São muito pequeninas, não é o fato de ser pequeninas, mas têm muita semente e portanto, não tem apresentação de nossas cultivares. De qualquer modo, verificam que têm imensas sementes. Portanto, é um fenómeno que resulta da polinização artificial.
O ciclo vegetativo já referi, desde o abrilhamento até à colheita. A queda da folha também, por acaso, é um fenómeno muito engraçado. Nós até podemos fazer isso artificialmente. Se quisermos antecipar a época de produção, podemos provocar a queda da folha. Quem é que faz isso? São os nossos temporais. Por exemplo, já poder nonas em janeiro, quando normalmente devia-se podar as aneiras a partir de 15 de março até 15 de maio. Porquê? Porque quando o vento sopra, e às vezes muito forte, dá-se uma queda da folha total, e a maneira tem essa característica. Logo que cai a folha, arrebenta logo a nova vegetação. E, portanto, isso pode trazer algumas vantagens no futuro em termos de controlar os ciclos da produção. Como vê, isto é a pinha larga, há cultivares com essa grande produção. Isto não sempre acontece, mas há determinados anos que isso é possível. Em que condições é que isso acontece? A noneira, quando está em floração, precisa, ao contrário da manga, porque às vezes a gente tem no mesmo mar mangas e anonas. Mas a manga não quer umidade na floração, mas a noneira precisa. E às vezes é complicado, Sr. Professor Rodrigues, quando a gente mistura no pomar, sobretudo estas duas culturas, não é? E de maneira que é importantíssimo a existência dessa umidade para o vingamento da flor e depois da origem ao fruto, não é? A floração da anona é muito característica e tem um pormenor. São flores autoférteis, ou seja, hermafroditas, têm os dois sexos na mesma flor, mas não coincidem. Pelo menos 98% não coincide, digamos, a descência do pólen para o estigma e com viabilidade é mais de 95% das flores. O que quer dizer que o vingamento é muito baixo. Aqui são aspectos do ciclo fenológico. A poda, que é sempre muito polémica, as pessoas gostam muito de falar das podas, quando é que se poda ou não se poda. Pronto, o que nós fazemos, aliás, queria deixar aqui um pouco os senhores descansados. Em relação à noneira, todas as podas dão certo. Portanto, podem podar à vontade, porque ela vai sempre frutificar. Já se fizer a mesma coisa numa macieira, já não é possível. Mas qual é a poda? Vamos fazer uma poda de intervenção correta. Qual é aquela que a gente optou? Como temos muito vento, nós tentamos baixar as anoneiras para o solo o máximo que pudermos. Fazendo atarracos sublaterais, abrindo a copa, parjamento, etc. Porque tudo que for para cima, o vento vai estarraçar. Portanto, e vai destruir. Não faz sentido nenhum. E depois tem a ver com a apanha, tem a ver com... Aliás, a poda que eu aqui ia referir é transversal a quase todas as frutas aqui na região. Cada vez mais se faz a condução mais baixa possível. Aqui tem um exemplo. Em cima, antes da poda, e em baixo, como é que ficou a noneira depois de podada. Aberta, baixinha e esteticamente correta, não é? A enxertia, depois enxerta-se de março a abril, de garfo. Temos que enxertar, claro, se não enxertarmos vamos nunca saber qual é a qualidade que nós vamos obter. Dá-se preferência a enxertia no local definitivo, porque a resposta depois é muito mais rápida. Não vou falar da fertilização, nem nada disso, porque estamos em agricultura biológica. O que aqui chama a atenção é que tem que ter cuidado com a quantidade de azoto. São plantas exigentes em azoto, seja de origem biológica, compostagem e não só, e há já adubos biológicos ricos em azoto, e todas as plantas tropicais são muito exigentes em potássio. Portanto, é importante nutrir a planta naquela relação em 3. E, portanto, não descuidar, porque o potássio, como sabem, todas as frutas, em geral, dá aquele sabor doce e com qualidade. Aqui está uma caixa de fruta de nona, não devia estar assim, devia estar toda protegida individualmente, com almofada, mas pronto, com muito cuidado, porque a nona é um fruto perecível, no instante
se provoca pequenas feridas, não é? E depois, se estamos perto do mercado, podemos escoar. Se tivermos que a exportação é possível conservá-la em temperaturas entre 7 e os 12 graus, mas o ideal é escoar, manter em armazém o menos tempo possível, de modo que a anona não se deteriore. De qualquer modo, chamamos a atenção que os nossos produtores têm neste momento um grande problema. Precisamos do apoio dos investigadores para nos controlar a antracnose após colheita. Eu tentei e faço às vezes algumas experiências com a água quente, é um método biológico, mergulho a anona na água quente, não pode ultrapassar os 50 graus, mergulha-se alguns segundos e depois tiramos. No caso da manga dá muito resultado. Portanto, não temos produtos alternativos, temos que usar esses métodos naturais de modo a podermos conservar e ter muito cuidado na colheita, porque as feridas vão provocar depois a introdução de fungos e que depois vão danificar os frutos. Aqui, por exemplo, é aqui a doença mais típica na anona, não é muito grave o leque de doenças, a antracnose é a pior. Isto são múmias que não devem ficar nas árvores, deve-se retirar e queimar, porque isso depois será um foco de infecção para o restante pomar, sobretudo no ano a seguir. Os fungos de solo, temos a Phytophthora cinnamomum e a armilária, que por vezes também nos provoca, mas eu tenho visto em São Miguel, pelo menos, nunca vi grande infestação. Por acaso, esse slide que eu trago aqui foi uma exploração que acompanhei de plantas importadas da Madeira. Vieram com terra e, portanto, vieram contaminadas com a Phytophthora. Porque em São Miguel eu não tenho visto grande intensidade em termos deste fungo. Cochonilhas, aparece uma cochonilha típica, um Pseudococcus citri, mas eu nunca aconselho as pessoas a tratar. Eu, com as minhas observações, aliás, como o professor muito bem disse, andei há anos e anos a observar e verifiquei que havia ali uma luta biológica. Até hoje ainda não foi identificado o parasite, isso tem que ser para os nossos especialistas, mas notei que, sobretudo, os ramos virados a sul, o que é que a gente faz? A gente corta o ramo e pronto, se já está no fim, praticamente parasitado ou não, aliás, não vamos aplicar um veneno por ter um ramo com a cochonilha, portanto não faz sentido nenhum. Portanto, é este equilíbrio que tem que haver entre o prejuízo, não é? E a vantagem de não tratar. Como é que se trata em termos de... São as caldas oleosas com a base de caldas de belezas, como sabem, a agricultura biológica, o nosso leque de opções é muito pequeno, mas é suficiente, a partir das primeiras chuvas de outono, fazer tratamentos preventivos com caldas de belezas. Isso são estes sintomas após colheita, que provoca grandes prejuízos aos nossos produtores. Isso é exemplos do campo, de observação. Aqui foi a caracterização que nós fizemos ao longo de tantos anos. Fizemos uma caracterização da anona pinha larga, que pode servir de base de estudo. Pronto, eu passava à segunda cultura, que vai ser mais rápido agora. Agora é 2 minutos para cada um. Vou falar a seguir de maracujá, penso eu. O maracujá é uma cultura, eu não percebo porque é que não há maracujás aqui na Graciosa. Não percebo. O maracujá, como sabem, diga. Olha, boa. Obrigada. Boa. Tem que se fazer esse estudo, é preciso. Relativamente à cultura do maracujá, vou ser muito rápido porque é uma cultura conhecida por toda a gente. A novidade que eu vos queria deixar aqui é que na última formação que eu dei sobre o maracujá, eu tive uma conversa com os meus formandos e disse-lhes: vamos atribuir à variedade de São Miguel de maracujá o nome Ezequiel. E então, homenagem à família Ezequiel, que produziu maracujá durante 100 anos. O maracujá veio do Brasil, como sabem, o Brasil, sobretudo na Amazónia, tem cerca de 600 espécies de maracujás, maracujaleiros, dos quais temos 6 espécies em São Miguel. A mais famosa, de facto, para nós, é o maracujá roxo. E diga-se de passagem, eu já provei imensas. Não há nenhum que possa
competir com o nosso maracujá roxo, pelo aroma, etc. Até podemos dizer que essa variedade, durante 100 anos de sementeira, já podemos dizer que temos um clone, um cultivar, nossa. Então é justo, vamos chamá-lo Ezequiel, em homenagem à família Ezequiel Maria da Silva. E é chamada a Flor da Paixão, e sabem porquê? Porque estão ali na flor retratadas as peças da Paixão de Cristo, os cravos, os apóstolos, a coroa de espinhos, está lá, essa coisa toda, é muito engraçado. Porque Maria Madalena, quando viu Cristo morto na cruz, chorou tanto, e das lágrimas dela brotaram as flores da paixão. Maria Madalena. Cá está a lenda, a origem da família Ezequiel, classificação botânica pertence às espécies floráceas, é uma trepadeira, maracujá maduro, maracujá em desenvolvimento. Nós designamos por maracujá roxo, cultivar Ezequiel. A floração é muito típica, é uma trepadeira, precisa de tutores. Por exemplo, eu vejo aqui muitos muros na Graciosa, podiam fazer excelentes latadas. Uns ferrinhos, 40 centímetros de chão, uns aramezinhos, nisto onde se faz uma latada de maracujá. E depois podemos optar por sistemas que virei falar a seguir. São Miguel tem feito um trabalho excepcional no cultivo de maracujá, os bordadores, mudaram os sistemas de condução, congelam a polpa, produzem o fruto fresco. É muito procurado em São Miguel o fruto de maracujá. Vende-se muito bem. Faz excelentes gelados, doces, compotas, etc. E pronto, devia fazer parte também do nosso cabaz biológico. Tem a descrição botânica, que não vai entrar em grandes pormenores, cá está a Ezequiel. Exigências climáticas. Claro, essas culturas também não gostam de temperaturas tão elevadas e não gostam de temperaturas abaixo de 7 graus. Eu tenho aqui um slide que depois vou apresentar. Eu acompanhei, com cedência de umas sementes, uns amigos do norte de Portugal e depois eles mandaram-me uns slides e achei até interessante. Mas hoje o professor Rodrigues disse-me que esses campos foram todos destruídos pelas geadas. Não é? Portanto, claro, é difícil competir com o maracujá dos Açores. Temos condições excepcionais. Ele não gosta de temperaturas acima de 30 graus, que nós não temos. Quando me aos 29, não temos geadas. Temos um inimigo, temos o vento. Mas temos também estratégias com as SEBs, com os sistemas de condução que nós inovamos e podemos produzi-lo. A época de plantação também mudamos, também fomos evoluindo. Já não plantamos no mês de junho com 20 centímetros, plantamos no fim de abril a maio, ele já tem 1 metro de altura. E, portanto, temos que ter essas estratégias para nós contrariarmos os fatores que temos adversos. O nosso grande inimigo é o vento, não é? E depois vêm as doenças. É evidente que há muitos anos atrás, eu sou desse tempo, já sou velhinho, o maracujá não tinha doenças nenhumas. Era uma alternária que se controlava com calda bordaleza. Depois vem uma série delas importados nos frutos que vêm desses países. Inclusive, estamos todos muito alerta, não importa maracujaleiros da Madeira, porque existe lá um vírus chamado o Widnes vírus, que é um desastre, não é? E, portanto, felizmente, ainda não foi identificado na Ilha de São Miguel. Parece que não. Já estou há um ano fora sobre isto, parece que não. E, portanto, do resto, apareceram uma data de fungos que estão a criar alguns problemas aos nossos produtores. E depois, na agricultura biológica, na fitocultura biológica, nós temos muito poucas alternativas. Se não for a calda bordaleza, o enxofre, e o cobre, e o óleo de verão, não é? Que ainda é permitido, não é? O óleo de verão. E, portanto, eu penso que aqui na Graciosa, talvez o fator mais limitante para essas culturas, e íamos esquecendo, talvez seja a falta de água. Aproveitem a água de inverno em termos de captações. Está ali no centro da vila um grande tanque, parece que ninguém utiliza aquela água, acho eu. Tem que, como faziam os antigos, guardar a água no inverno. Não sei se aqui é a mesma coisa, mas em São Miguel, no mês de princípio de julho, se vê uma coisa muito séria mesmo. Se nós aproveitarmos essas águas, vamos ter recursos.
Com certeza, para as nossas culturas regadas. Aqui um exemplo de sistemas de condução em estufa. Também é possível, porque é possível produzir maracujá todo ao ano. Aqui nós vamos controlar o vento. E vejam a produção enorme que está aqui, não é? Aqui apresento algumas outras espécies. Nós em São Miguel hoje temos alguns produtores que estão a vendo este amarelo à vossa esquerda, em baixo, chamado o Flavicarpa. Ali à vossa esquerda, um amarelo mais pálido. E à vossa direita tem o Ligularius. Quer um, quer outro. As pessoas estão a produzir em São Miguel. Por duas razões. São duas espécies que praticamente não são afetadas por doenças fúngicas. Não tem o sabor dos nossos, não. Por exemplo, a quima, que toda a gente ouviu falar e passa publicidade, não era feita com o nosso maracujá roxo. Era feita com aquele maracujá amarelo chamado Flavicarpa, que é muito mais ácido, tem rendimentos, enquanto o nosso maracujá tem produções entre 8 a 10 toneladas por hectare, aquele amarelo pode atingir as 30 toneladas. Portanto. Mas nós sabemos que não é só a quantidade que interessa, a produtividade, interessa de facto é as características organoléticas do maracujá roxo, que são excelentes. Tem aqui a floração do amarelo, chamado Flavicarpa, que já é considerado uma espécie. O híbrido, o amarelo cruzando-se com o roxo, dá aquele híbrido, que na Madeira eles chamam maracujá inglês. Aqui vocês veem pelos vossos, mas em São Miguel há muito, nos incultos, aparece muito este maracujá. É um maracujá silvestre, que existe por cima das paredes, etc. Não tem grande sabor, tem muitas sementes e não é comestível, mas ele tem sido utilizado como porta-enxerto, entre outras espécies. Dá essa fortificação, é bonito numa trepadeira, numa casa, e tem esta flor de facto extraordinária. Também aparece o maracujá banana, não sei se aqui alguém tem. Esse maracujá banana é muito atreito à mosca da fruta, não tem praticamente sumo, mas tem uma flor muito bonita, não é? E cá está o Ligularius, que em São Miguel já existem alguns produtores a produzir com muito sucesso. Corta-se ao meio, mete-se no frigorífico e faz uma sobremesa excelente. Porque tem um aroma também engraçado. E aqui existe um maracujá maior que há, chega a pesar 1 kg, mas só por curiosidade que apresento. Há um macrocarpa também. Esse Fulgens. E até há um que cheira muito mal, chamado Fuétida. E o Alata também é um maracujá enorme. Todos esses maracujás que apresentei aqui, maracujaleiros, têm um grande problema grave na polinização. Porque as abelhas não são eficazes na polinização dessas, exceto no nosso. Porque as peças florais, se quiserem, sexuais, masculinas e femininas, nessas estão muito afastadas. E a abelha, quando passa, prejudica esses maracujaleiros. E os brasileiros, por exemplo, não gostam das abelhas de maracujá amarelo, porque elas roubam o pólen. Quando vem o inseto, que é o polinizador, que são os bombos pretos, chamados mamangavas, eles vão lá, mas já não têm pólen. Porque eles são tão grandes que, ao passar entre as peças, fazem a polinização. O nosso maracujá tem as peças muito próximas. A abelha está suja de pólen nos seus pelos e faz a polinização, sobretudo, mesmo o nosso maracujá, a própria flor não é autofértil. Ela precisa do pólen de outra flor. Pode ser da mesma planta, de preferência de outro pé, mas da mesma planta também dá. Mas o ideal é ser de outra flor também. E cá está, outro muito interessante. Depois há a enxertia. Porquê é que se enxerta maracujá? Porque começaram a aparecer doenças no solo, nomeadamente fusários. Então existem alguns maracujaleiros, espécies, que são muito resistentes aos fusários. São tudo experiências novas que estão se iniciando e que as pessoas estão atentas. Porque a ideia era prolongar o maracujaleiro por menos de 3 anos. A mais. Muitos produtores estão fazendo a cultura do maracujá praticamente com 2 culturas. Quase anual. Pormenores da sementeira. Nós normalmente semeamos no mês de agosto, depois repicamos num abrigo, em proteção, e
Depois repicamos para sacos plásticos com composto, deixamos desenvolver-se, temos um tutor e montamos na estrutura de proteção até fins de abril. A essa altura o maracujaleiro já deve ter mais de 1 metro de altura. Alguns até já trazem flores. Quando vão para o local definitivo, vão apanhar o mês de maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro. Foi uma estratégia que se instalou, a colaboração dos produtores também, e que tem dado belíssimos resultados. Antigamente, como é que se fazia? Semeava-se em janeiro, a plantinha ia para a terra com 20 centímetros, chegava ao mês de setembro, ele de facto estava cá em cima, mas depois já não se desenvolvia. Portanto, isso é uma grande inovação e deve-se a alguns produtores privados esta nova estratégia. A repicagem, já falei, plantação. Sistemas de condução talvez seja o que vos interesse mais. Uma parede, um muro, uma espaldeira, uma pérgola. A latada horizontal foi sempre aquela mais utilizada, mas traz muitos inconvenientes. Como apareceram mais doenças, é muito complicado andar com um pulverizador debaixo de uma latada, como percebe. É uma escravatura, não é? Eu, há mais de 30 anos, iniciei, contrariamente a muitas opiniões de pessoas, que eu não devia fazer. E eu comecei a instalar com a minha equipe espaldeira ao alto. Como faziam os brasileiros, não inventei nada. E depois ganhamos com isso, e já vão ver porquê. Aqui continua a ser a espaldeira horizontal. É esse sistema, como fazem na vinha, chamado, não é? O cordão ou espaldeira, se quiser. Aqui o compasso varia, eu fazia 5x2, são 1000 plantas por hectare. Cada planta dava 200 frutos, dava 200.000 frutos por hectare. Se a gente fizer as contas que no inverno 1 kg de maracujás, 28 maracujás pesam 1 kg, e no verão, no inverno 20 maracujás pesam 1 kg, e no verão 28 maracujás pesam 1 kg, façam as contas. Portanto, 10 produtividades. Portanto, esse sistema permite uma mecanização total, há um arejamento, há menos incidências de doenças e, portanto, o maracujá desenvolve-se de uma forma muito mais interessante em termos, não é, de exposição solar. Aqui é outro aspecto. Entre linhas, e hoje falamos nisso com o professor Rodrigues, no caso das vinhas, podemos fazer culturas intercalares. Fazem treves, leguminosas, ou até podiam fazer uma cultura sachada, como a batata, por exemplo, e outras culturas, não é? Desde que tenham cuidado com os produtos, não é? Eu, no caso da agricultura biológica, não estou muito preocupado, mas no convencional temos de ter muito cuidado, porque depois podem aplicar produtos que não estão homologados e podem contaminar os produtos. Chamo sempre a atenção para isso. Aqui são umas pessoas que eu conheci. Isto é uma plantação no norte, até parece que seja nos Açores, com a particularidade, com aquelas redes em cima, não é? Eles, coitados, devem estar muito tristes hoje, não é? Porque isto foi tudo queimado. É lá para cima. E para as suas zonas. Um pouco mais abaixo, para aí. Está tudo queimado, pronto. Mas, de qualquer modo, eles também produzem maracujás, com essa estratégia por causa das geadas, não é? É capaz. Achei um bocado interessante esta coisa. Aqui é a espaldeira mais baixa, também vertical. Aqui é de pormenor. Eu não vou falar de enxertia, porque já dei mais ou menos uma chegazinha. Porque é que se enxerta? Para termos resistência alimentar a alguns fungos. A polinização é importantíssima, as abelhas, claro. As abelhas fazem um trabalho extraordinário na cultura do maracujá. É uma flor muito atrativa, o maracujeleiro atrai muitas abelhas, tem um néctar muito interessante e rico. E vêm as quantidades de abelhas que estão numa flor, não é? Cá está o bombos que eu falei há bocadinho, no Brasil, que já desapareceram muitas zonas de produção de maracujá, e as pessoas vão polinizar, são senhoras, vão polinizar cada flor com um pincel e com dedal também, com uma luva, vão polinizar manualmente. Tal como na China, nas pareiras, por exemplo, isso foi uma reportagem da internet, eles mataram os insetos todos na China, lá nas zonas de pareira. E então são as senhoras a subir às árvores a fazer a polinização das pareiras. É uma escravatura, uma coisa tremenda, não é? É o que nós chegamos, não é? É o que nós chegamos, não é? São aspectos da mamangava, não é? A fertilização orgânica aqui, no caso da agricultura biológica e fruticultura biológica, temos que correr de facto aos nossos substratos. O maracujá é muito exigente a matéria orgânica e água, e portanto temos que acautelar sempre estas quantidades
adequadas de nutrientes. Recorrendo sempre uma análise, não é? Frequente, pelo menos 2 em 3 anos, e depois escolher, dentro da gama que nós temos em termos de fruticultura, essa fertilização. A produção e colheita, pronto, já disse que o maracujá tem 2 colheitas. De dezembro a março temos a colheita de inverno e depois de julho a outubro. Com o pormenor de dezembro a março, o maracujá é maior, pesa mais. No verão produz mais, é verdade, mas pesa menos. A conservação dos frutos também se pode fazer. O maracujá tem essa vantagem porque é um fruto que tem uma proteção coriácea, não é? Rija, permite bem o transporte, até de barco. Suporta bem vários dias de transporte. Pode também ser transformado em polpa e congelar. É já uma estratégia que se usa muito em São Miguel. Os produtores congelam a polpa e depois serve para fazer várias coisas, não é? Sumos, gelados, etc. E é uma forma interessantíssima também de... e são alguns pormenores em termos de utilização de técnicas para, desde a cera, que é permitida em fruticultura biológica, parece-me que sim, não é? Sr. Professor, parece que sim. Cera, que até pode ser de abelhas, etc. E choques de frio, e a temperaturas entre 5 a 7,2 graus, com umidades entre 85 e 90. Portanto, é possível também, mas como temos um mercado regional, não é muito importante essa conservação, porque ele suporta alguns dias nas caixas em termos de transporte. Efeitos de maracujá, como sabe, o maracujá é muito interessante, em termos curativos, várias doenças, é calmante, não é? Tem efeitos muito interessantes no nosso organismo e é um excelente alimento. É muito rico em vitamina C e complexo B e é muito digestivo. O maracujá tem aqui a particularidade de ter DOP, que não tem sido muito utilizado, mas parece que agora os produtores estão-se a movimentar para tirar mais partido do DOP de maracujá. Infelizmente fizeram DOP só para São Miguel, eu não percebo porquê, mas acho que devia ser extensivo a todas as ilhas, porque temos condições em todas as ilhas e nunca seria demais juntarmos essa produção e até para exportação, etc. Mas pronto, fiquei maracujá de São Miguel, porque foi uma iniciativa de uma organização de produtores, não é? Que assim o decidir. Não é? E pronto, tem o selo, tem a marca, tem condições para produzir. É um fruto que deve fazer parte do nosso cabaz de fruticultura biológica. Eu penso que vai passar o mais rápido ainda. Tem um tempinho? Ainda não acabou, não? Dá-me mais 5 minutos para cada uma. Pronto. A manga é muito fácil, 5 minutos. Vocês têm condições aqui na Graciosa para produzir manga? Tem, sim, senhor. Como tem o pique, zona seca, a manga quando floresce não quer chuva e quer calor. E o fruto desenvolve-se a partir de abril até novembro, que é quando o tempo está excelente. Mas até outubro. Ao contrário da anoneira, que quer chuva na floração, pelo menos aquele nevoeiro de São João. Relativamente à manga, o que é que eu podia dizer? Tenho que fazer aqui homenagem a um colega nosso, o engenheiro Jorge Sampaio, que descobriu uma manga em São Miguel com cerca de 150 anos. E ele atribuiu-lhe o nome de Raposo, porque o proprietário dessa mangueira, que estava no centro de Ponta Delgada, no antiga casa senhorial, e eu tenho acompanhado a evolução dessa manga há praticamente 40 anos, e tem uma particularidade dessa manga. É uma manga média pequena, boa, é poliembriónica. O que é que isso quer dizer? Que ela não precisa de ser enxertada, que é uma vantagem, e de uma semente podem nascer 10, 12 plantas às vezes, que é uma coisa fantástica. Através de uma semente posso ter uma dúzia de plantas. Só um dos embriões é que é sexual, que normalmente morre. Portanto, que diz que as mangas, a gente pergunta logo, mangas poliembriónicas ou monoembriónicas? O próprio nome está a designar. Poliembriónica quer dizer que quando a gente semeia, vão nascer várias plantinhas a partir daqueles embriões. 11 daqueles embriões, se for o caso de 12, são clones iguais à mãe. Isso também se passa nos citrinos um bocadinho e passa-se no abacateiro também.
Se repararem, semeia um caroço de abacate, às vezes nascem 2 e 3 plantas, já devem ter feito isto. Semear citrinos também vocês vão ver. A poliembrionia é muito interessante, porque obtém clones. O que é que dizer um clone? Que vai ser igual. Se a mãe é boa, produtora, tem qualidade, então vamos repetir as características da mãe. A natureza é avessa a esta clonagem, mas temos alguns casos. Tem sido, talvez, alguns erros da natureza, digamos assim. Portanto, vocês veem aqui vários tipos de manga. Ali à vossa esquerda, embaixo, vem a manga raposa, uma manga médiazinha, fica vermelha para o lado do sol. E aqui à vossa direita, vocês veem uma manga grande, chamada mangarrim, e em cima outras mangas. Recebemos da Madeira algumas variedades antigas. Hoje já existe no mercado muitas novas variedades. Foram os portugueses que contribuíram para a introdução da manga. A manga tem origem na Índia, até o nome chama-se Mangifera indica. Veio da Índia. Os indianos comem muita manga. Há mangas por todo o lado na Índia. E os portugueses levaram para o Brasil. No Brasil foram semeando, sobretudo as monoembriónicas, e apareceram imensas cultivares. E essa que está aqui, a mangarrim, é uma das que veio do Brasil. É uma manga que chega a pesar 900 gramas, enquanto as nossas podem pesar 300, 350 gramas. Claro, uma manga, seja a nona, seja dos frutos, com uma dimensão muito grande, não são muito interessantes digamos, para as nossas condições atmosféricas, porque o vento, de facto, vai provocar maior queda se for um fruto com menores dimensões. Veja avançar, já me chamaram a atenção. Isto é a manga raposa. E, quando fiz essa fotografia, contei mais de 10.000 mangas nessa mangueira. Aliás, o dono dessa mangueira faleceu na semana a seguir. Porque ele chamou-me, ele já estava muito doente, com quase 90 anos, ele disse, vem à minha casa. Isto foi em outubro de 2004. Nunca me esqueci. Vem à minha casa, que eu estou aqui há 60 anos nesta casa, eu nunca vi tanta manga no meu quintal como ela tem. Eu fiz um cálculo e perdi-me milhares de mangas. Foi um ano de uma fertilidade, uma coisa brutal. Não é? As exigências hidroclimáticas, como já vos disse, a importância é a umidade na floração é importante. Gostam de calor? Sim. Se tiver temperaturas acima de 30 graus, elas beneficiam. O caso das Canárias, por exemplo, produzem muito bem mangas, porque elas têm temperaturas superiores a nós. O caso das poliembriónicas são menos exigentes nos valores mais altos de temperatura. E não gostam de geadas, claro. Todas as plantas subtropicais, as espécies subtropicais, não gostam de gelo, nem neve, etc. Não é? Era só aqui atrás. Claro, a poda aqui da manga tem que ter muito cuidado, porque a produção dá-se nas extremidades dos ramos, e portanto não há podas de tarracos terminais. Tem que ter muito cuidado. A poda é muito simples, é abrir, fazer em vaso e ter atenção de facto que tem essa particularidade. Além disso, as mangas, sobretudo aqui nos Açores, dão 2 florações. Vem uma em janeiro, fevereiro, que não tem nenhum interesse, e depois vem outra a seguir, essa sim, a partir do mês de abril. Que se tudo correr bem, parece que este ano não corre muito bem, de acordo com uma colega minha, parece que quando se der a floração, vê aquelas chuvas, etc., e muita umidade, e mesmo assim ela aplicou uma técnica que nós aprendemos, e agora também transmito aqui aos senhores, que é, temos que aplicar, pelo menos uma vez por semana, enxofre, e eu estou a falar em agricultura biológica, em fruticultura biológica, temos que aplicar enxofre em pó, chamado o enxofre amarelo, sobre a floração, porque se não o fizermos, há um fungo, um oídio, que provoca o aborto do embrião. E, portanto, a aplicação do enxofre ajuda muito na prevenção da queda e tem muita importância. É uma técnica cultural muito interessante. Aqui vocês veem em cima o ano que eu fui fotografar a mangueira, e aquilo foi só uma secção que eu fotografei. A árvore tem 12 metros de altura. Não é preciso contar muito. Não é? Era uma brutalidade. E aqui embaixo vocês veem alguns dos exemplares. Ali embaixo, onde eu refiro as variedades, vocês veem que já são as variedades que se consomem no dia-a-dia no nosso mercado. Há cerca de 10 variedades a nível mundial, que são aquelas, a Kent, a Kate, a Tommy. Só falta ali uma que é a Sington,
que é uma variedade que nós gostamos muito, porque também é similar à raposa, que é poliembriónica, não necessita de enxertia e é muito interessante em termos organoléticos. Aqui vocês veem o exemplo que eu falei há bocadinho, de alguns exemplares dessas mangas, não é? Que nós temos. Vocês veem ali que as folhas têm algumas coronilhas, mas nós não tratamos. Nós fazemos como o professor disse, que é, vamos deixando a planta, vamos ver as defesas que ela apresenta, vamos deixando os auxiliares trabalhar, e depois quando a gente vê que há limites, a gente então faz a intervenção o mais adequado possível. Essa é a estratégia, sobretudo na fruticultura biológica. Temos que ter muita atenção às nossas intervenções. Aqui vocês veem à esquerda os vários, as plantinhas jovens que resultaram de uma semente, e se contarem até ali 1, 2, 3, 4, 5, 7 ou 8, pode chegar às 12, e à vossa direita vocês veem as sementes. Aquelas sementes, se deixarem cair uma manga, não nasce, a semente não nasce, ou seja, não, porque tem um invólucro que é preciso destruir. É natural que na Índia, no seu habitat natural, devido às chuvas intensas e semanas a chover, é natural que haja degradação. Mas aqui nas nossas condições, nunca vi uma semente debaixo de uma mangueira nascer e produzir uma planta. Os compassos, hoje, modernamente, a fruticultura em geral, tenta-se apertar na linha e alargar na entrelinha, por causa da exposição solar, etc. E é uma das estratégias que nós usamos. 6 entre linhas e 4 ou 6 batomates, com a menor dimensão, sempre na linha. A poda resume-se ao rebaixamento e limpeza de ramos, não é? A floração também já referi, tem a ver com o OIT, acabei de falar. A época de colheita, nas nossas condições, a partir de outubro e novembro, de acordo com as variedades, é verdade. Chamo já a atenção aqui que o inimigo principal é a mosca da fruta. Aliás, é o maior inimigo que nós temos nos Açores para a nossa fruticultura. Espero que o professor David continue com os seus trabalhos da mosca da fruta, porque senão isto vai ser muito difícil. Aqui, um exemplo que fiz um tratamento biológico. Controlei a antracnose, mergulhando aqueles 2 frutos da esquerda em água a 50 graus. É só mergulhar e tirar. E vocês veem a evolução. Depois eu cortei o fruto e o fruto estava são. Completamente. Enquanto os outros foram evoluindo, o fungo foi evoluindo e vai destruir completamente a polpa. O glutinotido da manga, tal como a papaya, é muito rico em carotenoides, não é? Além das vitaminas e os sais minerais que tem, mas sobretudo porque nos dá, de facto, os antioxidantes que são referidos nesses chamados corantes que as plantas nos apresentam. São muito interessantes também. E aqui a manga está, e tem mais de 3 minutos para o kiwi, não tem? Posso falar no kiwi então? Ah. O kiwi talvez seja uma curiosidade e deve ser mais rápido ainda. Por exemplo, aqui o professor Rodrigues deve estar ficado admirado quando eu falei em kiwis, ele disse, pá, vocês não têm horas de frio, como é que têm kiwis? Pá, é verdade. É verdade. Mas a natureza é assim. Nos anos 70, uns colegas nossos, nomeadamente o engenheiro Flávio Sampaio e outros, importaram 200 e tal plantas do continente. Porque nos anos 70 começou a moda do kiwi, começava em todo o mundo, e sobretudo em Portugal também. Claro, foram os neozelandeses da Nova Zelândia que lançaram o kiwi no mundo. O nome kiwi deriva de uma ave que eles têm, uma ave que não voa, chamada kiwi. E então, como ele é parecido, tem uma penugem muito semelhante, atribuíram o nome de kiwi. Mas o kiwi veio da China. Os padres, houve uns padres que foram para a China e levaram para a Nova Zelândia os kiwis, que não tinha nada a ver com os kiwis que a gente hoje consome. Mas eles fizeram melhoramento e seleção e lançaram depois no mundo inteiro, sobretudo a partir dos anos 70. Isso começou no início do século XX, mas só nos anos 70 que eles chegaram à Europa. E nós apanhamos também aqui nos Açores esta moda da introdução do kiwi. Como sabe, o kiwi é um fruto muito interessante porque é muito rico em vitamina C. Diziam que era muitas vezes mais rico que a laranja, que fazia muito bem à saúde, embora parece que algumas pessoas são alérgicas, mas há pessoas alérgicas a tudo, não é? E, portanto, não vamos depreciar o kiwi, porque a maioria das pessoas não é. E o kiwi é um excelente fruto para a saúde, não é? De qualquer modo, os colegas anteriores
plantaram essas plantas. Sobretudo a Gestão Sampaio fez um excelente trabalho, localizou as primeiras, escolheu as melhores, e depois infelizmente ele foi-se embora para descargos. E eu, como trabalhava com ele, fiquei mais de 30 anos a ver os kiwis, ou pelo menos 35 anos, a observá-los. Fomos com a nossa equipa selecionando, e dessas 200 plantas escolhemos 5 ou 6. Porque é que esses produziram? Pronto, a natureza é assim. Foi uma variação genética que vê a nosso favor. Porque o kiwi precisa de 400 ou 600 horas de frio. Sabem o que é uma hora de frio? São temperaturas a partir de novembro até fevereiro, com temperaturas mais ou menos iguais a 7,2 ou menos. E nós, por exemplo, em São Miguel não temos uma hora de frio em certas zonas. Como é que os kiwis produzem, então? E hoje dizia-me aqui o professor Rodrigues, a umidade é muito importante também. A umidade também ajuda a quebrar a dormência. Ou seja, ao contrário do que as pessoas pensam, enquanto a manga não precisa de frio para arrebentar, para abrolhar, há culturas que para abrolhar, no caso da macieira, a prera, precisam de ter invernos frios. Parece um contrassenso. As pessoas às vezes dizem, mas não precisa nem de calor para abrolhar. Não, precisa de um choque de frio para quebrar a dormência, não é? E aqui o kiwi, o que é que aconteceu? Parece essas medidas de variedades muito interessantes. E começamos a trabalhar com elas. E foi assim que se iniciou o trabalho. E a ver se eu rápido agora. Portanto, já contei a história dos padres da Nova Zelândia, essa história toda. De início era chamada actinida chinense, hoje já mudou de nome, chama-se actinida deliciosa. Fizeram muitos trabalhos de melhoramento, etc. É uma trepadeira, portanto, é como a vinha, é como a maracujá, precisa de ter suportes para que ela se possa desenvolver. E depois é uma estrutura muito pesada, os ramos crescem muito, são grossos, e portanto precisa ter uma estrutura sólida. Mas temos várias alternativas. A descrição botânica é uma trepadeira, cai a folha no inverno, abrolha depois na primavera, e tem uma particularidade, esta planta tem uma particularidade. Há plantas femininas para um lado e plantas masculinas para o outro. E às vezes a gente tem que mudar o sexo dessas plantas. Eu já mudei o sexo a muitas plantas. Já transformei machos em fêmeas. E agora a minha colega também faz isso. E mudamos também às vezes, vamos supor, um agricultor compra 6 plantas. Isso tem metade femininas e chega depois aos chama-nos e nós vamos lá, quando elas florescem, porque quando vêm as plantas de fora, normalmente não vão produzir aqui, são muito exigentes em frio, e depois nós identificamos, mas se tem aqui 6 fêmeas, como é que isso pode produzir? E então o que é que fazemos? A relação é um macho para 3 fêmeas. É o ideal. E nós então transformamos o sexo dessas fêmeas em machos, não é? Enxertando. É assim que a gente faz. Nós conseguimos identificar o que é uma flor masculina e o que é uma flor feminina. E depois são as abelhas que fazem o nosso trabalho. Principalmente seria o vento, porque essa planta vem de zonas de altitude, de zonas de vento, e o vento seria o principal polinizador. Até porque a própria configuração da flor está mesmo pendente, dá a entender mesmo que é para o pólen cair. Mas, como estamos ainda por cima os kiwis dentro de abrigos, o vento aqui não tem grande importância. Ainda por cima florescem a partir de maio e junho, em que já não há ventos muito fortes, pelo menos. Então são as abelhas que não gostam nada, porque o kiwi não dá néctar, não tem interesse nenhum, mas elas vão lá ao pólen. E são as abelhas que, na penúria de alimentos, vão lá aos kiwis, porque elas não gostam muito dele. Vão por estrita necessidade. E quando as abelhas vão lá, é quando têm muita criação aberta, precisam de muita proteína, então vão ao pólen. E a gente aproveita, não é? Está mais ou menos em resumo. Estou quase a acabar. E depois selecionamos, claro, eu trabalhei com a minha equipa, as variedades antigas. Se calhar vocês olham para aqui, mas isso já não existe nada no mercado. Pois, os nossos são muito antigos. Mas nós continuamos a gostar deles porque eles produzem e são interessantes. Esta é a variedade Bruno, que é muito grande, chega a pesar 150 gramas às vezes. Eles chamam o croquete. Muita gente chama croquete aqui ao kiwi.
É muito interessante. Muitas pessoas dizem que deixou de ter interesse o Bruno, porque não tinha grande valor em termos de conservação, mas nós notamos que não será bem assim, pelo menos nas nossas condições. Existe uma variedade também que vocês também consomem, que é esta, iWord, que também faz parte do nosso grupo. Claro que essa nossa iWord não tem nada a ver com a vossa, senhor professor, não tem nada a ver. São variedades muito antigas, cultivares muito antigas. Aqui está o Bruno, o Monti, que é outra variedade, também interessante. E temos a Abo. Esta talvez não seja muito apreciada porque ela produz muito bem, mas é muito achatada e às vezes as pessoas desgostam-se um bocado dela, não é? Portanto, é das três a menos valorizada. Depois temos os pesos médios dessas que já vos apresento. Mas a variedade, Bruno, eu cheguei a ter plantas com 80 e 100 quilos. Plantas com um pequeno porte a produzir essa quantidade. Aqui temos as florações. À vossa esquerda vem então o que é uma flor feminina e a flor masculina. Isso é fundamental quando um agricultor compra plantas. Pelo menos tem que confiar que o rótulo que vem a planta, mas a maioria das vezes isso não acontece, porque as etiquetas caem e depois eles já trocam, e só na floração é que a gente tem a certeza que de facto é masculina ou é feminina. Aqui são fases de desenvolvimento do fruto, não é? Um corte longitudinal do fruto, que tem aquelas pequenas sementes, que por acaso nascem. Nós, normalmente, quando é que semeamos os kiwis? Quando quisermos obter porta-enxertos. Porque o kiwi não se faz por semente, senão vamos ter variação outra vez. Mas se quisermos enxertar os kiwis, que normalmente nós em São Miguel não enxertamos os kiwis, só o fazemos quando queremos modificar os sexos e fazemos por estacaria. Sempre, não é? Aqui são os vários estados fenológicos da planta, desde o período de inverno, com a queda da folha, a rebentação e depois a produção final. As variedades polinizadoras depois existem machos, que são, nós temos dois, chamado o Matua e o Tomuri, que de facto, o pormenor aqui é que as florações dos machos têm coincidido com as das fêmeas. Se houver um desfazamento, podemos ter um insucesso, não é? Mas esses dois têm correspondido às nossas expectativas em relação às produções. Claro, as nossas amigas abelhas são fundamentais aqui. Aqui é a propagação que nós fazíamos no nosso centro, demos durante anos e anos milhares de plantas, mandei imenso para o pico tem uma extraordinária capacidade de produção de kiwi, porque é muito frio, aquele gelo no inverno na montanha que desce para aquelas zonas abaixo, provoca ali uma quebra de dormância, o pico tem um potencial enorme para a produção do kiwi, não é? E aqui vocês veem, sem hormonas, ó, Sr. Professor Rodrigues, aquilo não levou hormonas, aquilo é um solo de pedra-pomes, que São Miguel tem muita quantidade, sobretudo no Vale das Furnas, e aquilo é quase como uma perlite, não é? E o enraizamento, já vi um enraizamento anual, ainda por cima ao ar livre, e com um belíssimo raizão. Aqui são algumas pessoas que nos procuram e nós cedemos as plantas. Evidentemente que aquela fase, eu não gostaria de dar as plantas naquela fase, porque ainda tem muita folha. Eu gosto de guardar sempre para novembro, dezembro, para a queda da folha. Mas eles querem logo as plantas e tal. Mas, bom, e então lá levam as plantas para plantarem. Muitas dessas pessoas têm já latadas muito interessantes e produzem. O nosso objetivo é que cada quintal tivesse uma latada de kiwis, para as pessoas terem autossuficiência. Isso seria muito interessante. Aliás, está no programa da fruticultura biológica e da agricultura biológica, sobretudo em algumas ilhas mais pequenas, que os quintais tivessem uma grande diversidade de fruteiras para as pessoas se autoabastecerem. Isso seria muito interessante. Aqui é uma fase de ar livre de produção. E ali é um dos meus colaboradores durante tantos anos. Eu normalmente é que selecionava o material e levava para as furnas e depois eles produziriam as estacarias para nós destruirmos. Aqui é uma fase de sementeira, mas só tem interesse
para os proteger. O Sr. Professor Raul, gostava que visse aquele slide, vê ali um kiwi amarelo, não vê? A polpa amarelo. Aparece por vezes essas mutações e é preciso identificar, de facto, essas cultivares. Aqui é uma fase de enxertia, quando a gente quer ter certeza do que é que vai fazer. É uma enxertia de fenda cheia, entre 15 de fevereiro e 15 de março, sobretudo no Val das Finas, é a época interessante. Eu aprendi uma nova enxertia que irei fazer depois nos kiwis aqui com o professor Raul, e também será muito interessante. Cá está a enxertia de fenda cheia, com ráfia, etc. Aqui é um pormenor de enxertia aérea. Se repararem ali à vossa esquerda, a enxertia do ano já trouxe produção. Aquela enxertia feita naquele ano. E já tem ali os kiwis, já bem vingados, não é? Eu também tentei, em algumas zonas em que é difícil fazer fenda cheia, utilizei uma máquina que... A melhor máquina é a mão do homem, não é? Mas a gente não consegue com a mão, com a navalha, fazer enxertia em ômega. É só um pequeno gomo que nós conseguimos fazer enxertia. Em certas situações pode ser muito interessante. Aqui são vários aspectos do sistema de condução. Latado horizontal, pérgola. Eu vou voltar aos sistemas de condução, mas antes queria falar aqui na poda-edificação. A chamada poda de inverno e a poda de verão. Já, 2 minutos. A poda de inverno, normalmente nós deixamos sempre a cicatriz do último fruto. Deixamos 3 ou 4 gomos e podamos à frente. O kiwi tem tendência a sempre caminhar para a frente. Quando a gente já não quiser mais este ramo, nós vimos cá atrás e fizemos um atarraco junto. Existem dois gomos, pelo menos, de elementos que irão rebentar, não vão produzir naquele ano, mas vão restabelecer a planta. A outra poda fundamental, faz durante a floração, é fundamental. Porque o kiwi, quando traz as flores, são flores pesadas. E como ainda temos algum vento por vezes sopra, o que é que fazemos? A seguir à última flor, deixamos 3, 4 folhas no máximo, 5 no máximo, e atarracamos. Senão o ramo parte. E é um desastre. Se arrebentar outra vez na zona do corte, nós deixamos mais 2 folhas. E praticamente essa vara fica preparada para o inverno. E depois nós decidimos se vamos eliminar ou se vamos encurtar. A tendência do kiwi não produz para trás, é sempre para a frente. Tá. Isto é a poda que a gente... Se lerem vários livros, há outras teorias, mas a gente tem-se dado muito bem. Aqui está a poda em verde e já não há quebra da floração. A instalação de um pomar de kiwis é como todas as outras culturas, uma análise ao sol, pelo menos abrir um perfil para ver como é que temos, condições é que temos, etc. Fazer uma análise à terra, sabermos a riqueza em termos de fertilização ou de elementos nutritivos, sobretudo os principais, e é sempre bom abrir um perfil. Claro, temos que ter proteção, fazer fruticultura sem abrigos, seja eles quais forem, ou naturais ou artificiais, é fundamental nas nossas condições. E depois temos a colheita. Aquele lado que está ali já não se pratica, nós já não cortamos com a tesoura, nós deixamos a cicatriz e só puxamos o fruto. Deixamos sempre a cicatriz atrás, não precisamos de tesoura. Abaixo vem aqueles kiwis no cesto, aquilo é um mau exemplo, porque a gente não deve deixar aqueles peduncos, porque depois aquilo vai ferir os frutos. Mas foi só para dar um exemplo, de facto, do aspecto geral do fruto. Vocês veem aqui também, por acaso isto é num convento, os de cima. É uma história muito curiosa. Uma vez visitei o convento de São Cristo, tinha lá uma irmã que é de Pico, muito interessada nas plantas, e ela disse, olha, tem aqui 3 plantas de kiwis, mas nunca deram nada. E mágica, quando comprei esses kiwis, disseram-me que já tinham os 2 sexos na planta. Eu fiquei espantado, como é que há 2 sexos já na mesma planta? O professor não sei se isso é verdade. Ainda acho que chamou Jani essa planta. Jani? Não conheço. Mas afinal era uma grande mentira, não tinha sexos nenhuns, nunca deram nada, e nós então enxertamos. E naquele ano a senhora freira ainda colheu 3 ou 4 caixas de fruta. E então instalamos no convento de São Cristo. E porquê é que eu dou esse exemplo? Porque aquilo está a cota zero. Reparem, São Miguel está mais para o sul do que a Ilha Graciosa. Tem mais calor. Então, se produz em São Miguel, tem que produzir os kiwis aqui na Graciosa. Está bem?
porque tem essas condições, porque a Grisós é mais fresca ainda do que as nossas altitudes, se compararmos. Não é? Em termos de conservação, também o kiwi tem a grande vantagem, pode-se conservar durante 6 meses àquelas temperaturas e àquela umidade. É um fruto que não se colhe maduro, ou seja, ele amadurece. E depois há uns pequenos truques. Se a gente quiser, a menos de uma semana, amadurecer os kiwis, colocamos uma porção de frutos dentro de uma caixa com uma maçã ou 2 e 2 outras bananas já a amadurecer. Liberta-se um gás, que é o acetileno, e provoca a maturação dos kiwis. É uma pequena técnica, senão ele vai levar ali semanas a entrar a maturação. O que é uma vantagem, não é? Não é um fruto muito perecível nesse aspecto. Aqui são pequenos pormenores da nossa colheita. Vocês veem, em cima é no Convento de Santo Cristo, no outro lado, à esquerda, parece caixas de batatas, mas não são kiwis. As pragas e doenças, o kiwi, por isso é que eu trouxe também aqui, é uma cultura que praticamente, durante o ciclo vegetativo, não tem... Há uma bactéria a nível nacional que as nossas autoridades estão muito vigilantes para não entrar aqui nos Açores, e depois vão tratar no futuro com antibióticos, o que seria um disparate, não é? E não faz sentido nenhum. E, portanto, vamos nos proteger, não queremos essa bactéria aqui para os Açores, que seria mais uma tragédia. De qualquer modo, após colheita, pode aparecer alguns fungos da conservação, pós-colheita, que são botrytis, mas pronto, em princípio nunca vi nada de grave no pós-colheita com os nossos frutos. Aqui são campos, mas não vou entrar aqui em pormenores da nossa coleção. Aqui estão os 4. Vocês veem em cima os pesos médios, veio que o Bruno é sempre o maior, aquilo são valores médios, não é? Com as dimensões. E depois estamos a seguir as épocas de colheita, normalmente entre outubro e dezembro. Embora se possa prolongar, por vezes até, é um pouco como os diospírios, pode-se prolongar os kiwis ficarem na árvore. Temos de ter cuidado com os ratos e os pássaros. Se a gente deixa, o kiwi conserva-se mesmo na planta sem folhas. E pode aguentar alguns meses, pode ir até janeiro e às vezes mais. Temos de ter cuidado com as pragas, sobretudo ratos, não é? Aqui são pequenas latadas de quintais e podem ser feitas com simples madeira. Aqui é uma latada de uma senhora que eu lhe ofereci 4 pés nas 7 cidades, e ela já tinha os 6 kiwis, dava-lhe sombra, etc. Aqui são outros aspectos da latada horizontal. Aqui vocês veem a produção que está aí em cima, não vê, que está ali de kiwis, aquilo não é de internet, aquilo é em São Miguel, está bem? Aqui são os meus colegas que trabalhamos durante anos debaixo da latada. Sr. Professor, como é que é possível produzir kiwis em São Miguel sem frio? Não. Mas é verdade. Eles estão aqui. São latadas de amigos meus que me facultaram essa imagem nos 6 quintais. No fim do quintal tem uma latada, tem kiwis para irem comendo durante o ano. Tem ali uma data de quilos, não é? E, portanto, menos fruta que se vai importar e que podemos, de facto, usufruir. Só vou terminar com os sistemas de condução, só para lembrar. Isso é um sistema que era em pérgola, mas deixou-se livremente, não é? E aqui é uma senhora a fazer a colheita. Isto foi de uma pequena porção de terra com 4 ou 5 plantas e colhi estas caixas todas de fruta. No Nordeste, que é uma zona da ilha também com muito potencial para a fruticultura. Mas continua a não ter horas de frio suficientes. Aqui é a tal irmã do Convento de Santo Cristo que eu apoiei, muito feliz com a sua latada em cima, e enxertei-lhe tudo branco, não é? E pronto, aqui são resultados. O que nós aqui chamamos de atenção, de facto, é desse balanço que se fez. Temos esse material genético, que muito bem o professor Rodrigues falou há bocadinho. Nós temos que acautelar aquilo que existe de bom, propagar e não deixar que esse material desapareça. Não é? Obrigado por me ter dado essa oportunidade. Eu sei que isto de muito tempo, mas pronto, foi o que foi possível. Muito obrigado.